Olá, boa noite a todos. Boa noite, seja bem-vinda. Hoje eu estou aqui com a Ju em mais um programa Viva Bem. Ju, seja bem-vinda. Obrigada, Vi. E hoje nós estamos com um tema bem bacana. A Ju vai falar um pouquinho para a gente sobre o teste do pezinho, né? E eu gostaria de agradecer ao pessoal que está assistindo aí na rádio. Gostaria de agradecer a presença da Ju, que disponibilizou o tempo dela maravilhoso para estar aqui com a gente. Ju, gratidão, querida, de estar aqui. Viu? Boa noite a todos, sou eu quem agradeço, Vi. O privilégio, né, de poder estar aqui e a abertura do espaço da rádio para poder falar de um tema tão importante, de uma magnitude mundial, né, de prevenção. Então, é com muita alegria que eu venho para poder falar sobre isso e levar um pouquinho mais do que eu conheço para as pessoas. Ai, que bênção, Ju. Com certeza, eu sei que vai fazer isso maravilhosamente bem, né? Amém, que assim Joia. seja. Eu vou ver o pessoal aqui que está aqui, Ju, que está dando boa noite aqui pra gente. Deixa eu ver quem está aqui, Margar. Deixa eu dar uma olhada no pessoal aqui no Facebook, no YouTube, que o pessoal estava me cobrando na semana passada que eu não dei uma boa noite. Ai, tem uma fofa aqui, Amanda Borges. Ai, lindeza! Beijo, Amanda! Amandinha tá nos vendo lá, viu? Boa noite, Amanda. Amiga querida, essa Queridíssima, tá aqui, ó. Amiga querida nossa. E vamos esperar, o pessoal vai entrando aqui, eu vou dando boa noite aqui pro pessoal, né? Mas, Ju, vamos lá, vamos começar a falar. Né? Vamos já começou começando hoje, né? O pessoal aqui. Ju, vou pedir para você contar um pouquinho sobre você, né? Um pouquinho da sua história, para depois a gente ir no teste do pezinho. Porque Legal. por trás desse profissional que faz o teste do pezinho, tem uma pessoa maravilhosa aí, né? Para chegar até aí. Ju, conta um pouquinho para nós. Então, assim, eu acho que saúde é algo que desde criança eu sabia que eu ia ser da área da saúde. Sempre gostei muito dessa parte, sou falante demais. E nessa área a gente precisa ter essa empatia, conversar. E não só por isso, né, mas por outros adendos da vida que foram desenrolando. Então, muito cedo eu sabia que eu iria ser da área da saúde. Não foi difícil para mim escolher enfermagem. Não foi. E assim começou, eu fiz a parte técnica, né? Fiz na época ainda do ginásio, quando fiz o ensino médio, já fiz com a parte técnica. E aí, aos 20 anos, foi quando eu entrei mesmo no hospital. Já entrei diretamente na área da neonatologia, trabalhando na UTI neonatal. Foi o meu primeiro emprego. E trabalhando, né, foi o meu primeiro contato. Antes haviam sido os estágios e tudo mais, era aquilo que eu queria mesmo, eu tive certeza. E o meu primeiro contato com o trabalho mesmo em si foi em neonatologia. Comecei a trabalhar, né, na UTI neonatal da Santa Casa. Foi meu berço, foi lá onde eu aprendi tudo. Olha que bênção. Né? Então, tive o privilégio de, enquanto trabalhava lá, eu fazia a minha graduação. Então, assim, foram 2 escolas ao mesmo tempo. Então, foi um ganho muito assim, absurdo, foi um tempo muito excelente na minha história. A época da UTI neonatal, né? Tudo que tenho de bagagem, muito eu aprendi dentro da UTI neo. E depois de um tempo que trabalhei lá, foram 2 anos e meio, de muito aprendizado, onde eu fiz muitos amigos, eu fui para a APAE de Limeira, e lá eu estou há 13 anos. Nossa, e faz bastante tempo. Bastante tempo. Lá fui diretamente para a triagem neonatal. Pessoal lá que eu tive primeiro contato com a Ju. Foi, né? Juliane, foi lá, né? Lá que eu Nos a conheci. A gente tem essa amizade aí de alguns anos. Verdade. Maravilhosa, sempre a gente se encontra, a gente se papeia. É muito bom. É verdade. É bom poder contar com pessoas maravilhosas, assim como você. Obrigada, né? E você também. Você também. Enfim, e foi isso. Eu estou há 13 anos, então, na APAE, sou responsável por essa parte da triagem neonatal há todo esse tempo, né? E estamos seguindo aí, crescendo cada vez mais. Antes, há 13 anos, a gente podia falar que era algo... nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre isso, mas uma triagem mais básica, mais fechada. Então, não tinha-se tanto conhecimento. Hoje, a gente vê a procura das famílias por um teste maior, por um teste super. Então, com gotinhas homeopáticas, trabalhinho de formiguinha mesmo, de divulgação, de conscientização das famílias, a gente tem conseguido aí abranger cada vez mais famílias, triar mais bebês e, com isso, trazer o diagnóstico precoce e tratar o quanto antes para que essas crianças cresçam, né,
com essa integridade certeza. mental preservada, com qualidade de vida mesmo. Com certeza, né? Ju. Então, assim, é interessante a gente ver o crescimento disso, né? Todo esse tempo lá, o trabalho. degrauzinho que a gente vai subindo, Ah, né? A cada ano que passa, a gente vê os gráficos de quando começamos e agora. E ver todo esse percurso é muito gratificante. É uma bênção, né, Ju? É, Porque é um trabalho assim maravilhoso, abençoado, é verdade. né? E que vem assim trilhando junto com os pais, principalmente você como uma profissional muito boa, maravilhosa no que faz, Obrigada, com esse Eli. carinho que você atende e recebe esses pais É verdade. lá. Isso não tem sem palavras, É Ju, verdade. para falar sobre isso, né? Porque lá na PAI eu vi o trabalho da Ju lá, É, né? Como que foram ele é alguns anos, bacana, né? alguns anos lá vendo isso, né? E hoje você estando aqui, né, para falar um pouquinho, porque assim é muito importante. E eu vejo, Ju, que as pessoas pouco sabem sobre o teste do É pezinho, verdade. né? As pessoas vão saber quando elas chegam lá que precisam fazer no seu É bebê. verdade. E mesmo assim, mesmo passando algumas informações, porque ela vai estar recebendo aquilo de primeira viagem. Com certeza. Então, se ela já soubesse antes, eu vejo o quanto que ajudaria, o quanto que dúvidas ela já poderia esclarecer lá no momento. É verdade. Né? Então, por isso, eu vou pedir para a Ju já explicar para todos o que é o teste do pezinho, Ju. Conta Então pra tá. eles. O teste do pezinho, ele é um conjunto de doenças que são avaliadas, triadas, né, no bebê na primeira semana de vida, a fim de trazer essa questão preventiva mesmo. Tá? Então, assim, é um teste da onde é retirada gotinhas de sangue do calcanhar do bebê, encaminhado para o laboratório e são feitas as triagens dessas patologias, né? Para quê? Para que o quanto antes a prevenção tá aí. Por isso que tem que ser na primeira semana, seria o primordial. Para que a gente possa fazer essa triagem e, dependendo do que alterar, aí a gente conseguir correr e tratar essa criança o quanto antes. É um teste bem antigo, tá? Aqui no Brasil, a gente começou a fazer em meados do ano de 72, mas Nossa, Ju. com a primeira patologia descoberta, que foi um erro inato do metabolismo, né, que é a fenilcetonúria, com um único diagnóstico de fenil. No ano de 70, no meados de 70, 72, a APAI de São Paulo, a antiga APAI de São Paulo, que hoje é o laboratório IJC, foi quem iniciou essa triagem aqui no Brasil. Então, o estado de São Paulo foi o primeiro estado a começar a triar na APAI de São Paulo. Olha isso. Então, durante muitos anos, ele não foi um teste obrigatório. Passou a ser obrigatório e entrar, inclusive, no ECA, né? O Estatuto, então, de Defesa aí da Criança e Adolescente, só nos anos 90. Então, nos anos de 92, propriamente dito. Então, nesse espaço de tempo, muitas pessoas não tiveram o teste do pezinho. Eu, particularmente, não fiz. Nossa, Eu não tive o teste do pezinho, tenho talassemia, vim descobrir, eu já tinha quase 18 anos, que eu tenho uma alteração. Olha né? isso, Dentro do script da anemia falciforme. É uma doença do sangue. E eu vim descobrir, eu tinha quase 17 anos, mas com exame específico e tudo mais. Então, muitas pessoas não têm o teste do pezinho. E nem sabem. E nem sabem. Então, assim, hoje em dia isso tomou uma proporção, assim, graças a Deus, enorme. Com certeza, né? Então, a partir dos anos 90 aí passou a ser obrigatório. E só lá no ano de 2001 é que foi criado um programa nacional. Então, hoje a gente tem o Programa Nacional de Triagem Neonatal, no qual norteia isso no Brasil todo. Cada estado tem a sua fase, né? Alguns estão na nossa frente, outros atrás. Porém, hoje o Brasil todo, ele dispõe, todos os estados, de pelo menos as 6 doenças do teste básico. Começou com uma, olha como foi evoluindo. Aí, no passar do tempo, foi se entrando, a anemia falciforme foi a segunda, hipotiroidismo, e foi aumentando. Hoje, a gente já pode falar que o teste de triagem neonatal, aqui em Limeira, inclusive, a gente tem laboratórios que oferecem até 100 patologias triadas nesse teste. Sim. Então, dado a importância. Nossa, super importante. Então, é um teste antigo aí, não é novo, não. E as famílias realmente não têm esse conhecimento. Quem faz os cursos de gestante provavelmente vai ter um acesso maior.
Mas a grande maioria das famílias ainda hoje pensam que aquele pezinho carimbado lá no hospital, na sala de parto, Sim. é carimbado o pezinho do Sim, bebê no aham. cartãozinho do bebê, quando nasce, com as informações do nascimento. Sim. Aquilo nada mais é do que uma lembrança para a família. E muitos Olha, pensam Ju. que esse é o teste do pezinho. E não é só uma É lembrança verdade. mesmo. É verdade. Eu E muitos saem e falam assim, não, eu já fiz o teste do pezinho. Fala, não, Porque aquilo é só uma lembrança. Tem o pezinho carimbado, Tem verdade, o pezinho Ju. carimbado Eu nesse já vi cartãozinho. muitas pessoas com o pezinho lá no cartão. Ah, aqui é o teste do pezinho da criança, né? E as não. mães falavam, principalmente Não, antigamente, é. né? E nem imagina, é uma Isso. coisa muito vasta, além né? Imagina, Sim. esse carimbinho, né? É uma Exato. lembrança, mas a mãe, acho que ela olhava ali, ela pensava, né? O Sim. que tá vendo essa pegadinha aqui, né? É que hoje tem testagens não só do pezinho, mas em média umas 3 testagens que elas são Olha obrigatórias. Sim. Então, o bebê não sai do hospital, Sim. na sua grande maioria, sem realizar. Seja Que hospital maravilha. particular ou hospital público. Tá? Sim. Então, o teste da orelhinha, né, Fono? Sim. O teste da orelhinha, o do fundo de olho, o teste do coraçãozinho, Coraçãozinho. o teste da linguinha, Linguinha. que tem hospitais que fazem, né? Sim, Ju. E o teste Uma do luta. pezinho. Uma luta. É uma luta. É uma luta. Mas, assim, são mecanismos que nós encontramos para cercar aquele bebê ali, né? E já fazer o quanto antes. O teste do pezinho, ele tem um prazo, ele tem um período, não sei se nós vamos falar, né? Sim, aham. Mas ele tem um período para ser realizado. Então, muitas das vezes, eles saem do hospital, às vezes, sem colher. Isso depende, cada hospital tem o seu procedimento de trabalho. Mas, enfim, o teste do pezinho se resume nisso, né? Um conjunto de patologias que são triadas a fim de quê? De amenizar ou impedir, né, que a deficiência intelectual se instale. Não são só patologias que vão levar à deficiência intelectual. A gente tem algumas patologias infecciosas, propriamente a anemia falciforme. Ela não leva à deficiência intelectual se ela não for tratada. Sim. Porém, a qualidade de vida da pessoa é totalmente comprometida. Nossa, Então, quanto Ju. antes a gente Pois é. consegue triar, pegar, a gente inicia o tratamento e o acompanhamento de apoio, se precisar de uma fono, Olha isso. de uma físio, um nutrólogo, enfim. Então, profissionais que vão até assessorar a família além do médico, Além do médico. que vai direcionar aí Pediatra. o tratamento. Olha que maravilha. E, Ju, então, é a minha próxima pergunta. O tempo certo para fazer? Ok. Assim, determina-se dentro do protocolo para a realização da triagem neonatal o prazo de pelo menos 48 horas de vida. Então, é necessário que a criança 48 tenha horas. pelo menos 48 horas de vida. Para as famílias no geral, quando a gente divulga, a gente sempre diz do 2º ao 5º dia. É o período ideal. Por quê? 2º ao 5º Esse dia. bebê precisa mamar. Esse bebê precisa metabolizar esse leite, né, fazer todo esse processo para que daí dê o start no organismo da criança, porque até então ela não se alimentou. Então, não tem como nós sabermos como que está esse processo. Né? Então, Olha como isso, grande Ju. parte das doenças envolve a questão metabólica, e a questão metabólica é uma sopa química dentro do nosso organismo, Nossa. né? Que é perfeito, né? Tudo isso tem que trabalhar em harmonia. Então, dentro que desse beleza. processo químico que acontece no nosso organismo, em diversas situações, né? Da nossa alimentação, às vezes, alguma coisa que a gente... Tudo, né? Na realidade, que nós comemos, Tudo. algumas vitaminas, algumas... Tudo. Elas são absorvidas e elas são transformadas num outro aminoácido que é essencial. À Sim. medida de que o meu organismo não consegue processar isso, eu tenho uma deficiência. Tá acontecendo alguma coisa. Acontecendo alguma coisa. Então, eu preciso que o bebê se alimente, tá? Seja com fórmula, seja o leite materno. Para os bebês que vão para a UTI neonatal e precisa desse aparato, o NPP, que é a nutrição parenteral, então é pela veia, conta também. Conta O também que pra essa não avaliação. pode é deixar de colher, tá? Sim, Então, Ju. 48 horas de vida, o mínimo, a gente fala até o 5º. Dá para fazer até depois? Até o 28º dia de vida, aqui na cidade de Limeira,
a gente não faz. A partir do 28º dia de vida, não mais. Não mais. Não mais. E nenhum laboratório particular ele executa. Nossa, Normalmente, a gente Ju. precisa levar para um laboratório de apoio, ou São Paulo, Fora. ou Campinas. Para fazer. Para fazer. Então, assim, o quanto antes a gente pega, melhor. Porque a gente tem um prazo que a gente colhe essa amostra, envia ela, até eles fazerem análise, vamos dar aí 15 dias entre colher, enviar e analisar. Analisar tudo isso. Entendeu? Então, assim, esse bebê, ele já mamou durante 15 dias. Entende? Sim, então, já tem existem muito algumas processo. doenças que fazem parte desse contexto, que a fenilcetonúria, que foi a primeira, hoje em dia não se interrompe a amamentação mais. Mas no passado, era o primeiro procedimento, interrompimento da amamentação Olha e do isso. leite também. Leite materno. Tá? Então, assim, é uma doença grave, é uma doença rara. Né? Assim, a gente tem a média aí de cada 10 mil nascimentos, um bebê. Um bebê. Um bebê. Sim, Ju. Porém, se tratado, não leva deficiência, mas tem que ser muito bem assistido. A criança não pode se alimentar de qualquer alimento. Nossa. Então, é uma restrição nutricional muito séria. séria. Né? Então, a Pai de São Paulo, que desde o começo, desde 70, faz essa triagem, a triagem ainda hoje é referência nacional. Nossa. Né, dentro da triagem neonatal. E para todas as patologias do teste básico, que são aquelas 6, existe tratamento lá. Tratamento de apoio, com geneticistas, com tudo, enfim. Nós vamos falar, acho que um pouquinho mais para frente, né? Sobre o teste que aumentou e que hoje já foi sancionado. Uma notícia ótima. Uma notícia ótima. Ótima, minha nossa. Mas é isso. O período é esse. A partir de 48 horas de vida, a gente... Né, pelo menos entre o 2º e o 5º dia de vida, é o preconizado. Até o 28º dia, a gente consegue colher, sim. Após essa data, não mais em Limeira. Aí precisa ser um laboratório de apoio. De fora. De fora. Ju, agora me surgiu uma dúvida. Os prematuros. Também é essa mesma contagem, Ju? A mesma contagem. A mesma não faz contagem. idade corrigida, nada. A mesma contagem. Não, a mesma não, porque contagem. A partir do nascimento, foi isso que eu entendi. Isso. Nascimento, alimentação daquele bebê. Isso. Porque a gente tem prematuros, né? Prematuros e prematuros. Sim, sim. Temos os prematuros extremos ou até mesmo um prematuro que não é tão prematuro assim, né? Mas, enfim, que fica sendo assistido. Alguns vão para a UTI NEO e não podem receber alimento. Eles ficam, né, com sondinha aberta lá, em jejum. Não pode. Por isso que com o NPP também pode. Porque é uma alimentação. Uma alimentação. Para a criança, ela é parenteral. Então, ela é uma alimentação que vai venosa. Né, com aquela gama de aminoácidos, de proteínas, de vitaminas que o bebê precisa. Mas ainda não por boca. Não. Então, independente. Ai, meu bebê nasceu, ficou na ANEL. Então, a partir de 48 horas de vida, você pode cobrar. A família pode cobrar, sim, a enfermagem. O teste do pezinho. E, assim, o desejo de fazer também o teste super. Né? Não só o básico. Não só o básico, mas em alguns lugares oferece só o básico. Né? Mas você pode falar, não, eu tenho desejo de fazer, quero fazer. Aonde eu atendo atualmente, a gente tem parceria com o hospital aqui da cidade. Mas, assim, se a família ligar pra gente, tô com meu bebê na UTI, eu preciso fazer a coleta. Importante fazer o contato, correr atrás disso, se informar, porque dá para fazer sim. Ainda com o bebê na UTI NEO, dá para fazer sim. Que ótimo. Eu perguntei porque eu lembrei de um bebê que nasceu no 6º mês, né, menos de 1 quilo, pequeno. Eu falei assim, nossa, será que já faz? Porque esse bebê continua em UTI, não tem alimentação ainda, no exato quando nasceu, né? Agora já tá, né? Mas eu pensei, será que já fez? Né? Fiquei pensando assim, né? Sim. Por isso da pergunta, Ju. Não, às vezes até bebês transfundidos. Sim. Às vezes a família, mas transfundiu, transfusão de sangue. O bebê precisou. Colhe. Eu preciso colher. Olha, eu preciso colher, porque daí com 120 dias de vida, que são 4 meses, esse é o ciclo da hemácia, da célula do sangue, onde ela vai se regenerar lá, ela vão vir novas células. Então, 120 dias de vida, fazemos o teste do pezinho de novo. Então, independente, não tem desculpa. Que bacana, a partir de 48 horas de vida, meu bebê não mamou, meu bebê está na ANEL, ainda que ele não for prematuro. Mas, às vezes, nasce um bebê a termo, porém, com dificuldade respiratória, precisa internar. Ele não é prematuro, mas ele teve intercorrências que não possibilitaram ele alimentação por boca.
Posso colher? Devo. Uhum. Pode colher sim, tá? Olha que 48 beleza. horas de vida, independente da alimentação, seja parenteral, seja por boca ou por sondinha, independente. 48 horas de vida, 48 horas de já vida. posso estar fazendo essa coleta. Ótimo, isso é super importante para as mamães saberem, Sim, porque eu vejo assim muito pouca informação, Ju, para essas mães. infelizmente. Vi. Muitas porque não correm atrás, não sabem o que tem que fazer. Aí quando chega esse bebê, principalmente as mães de primeira viagem, Sim, sim, é correto, verdade. Ju. Aí que elas ficam assim, elas já estão num turbilhão, porque ter um bebê é um turbilhão de hormônio, né, um puerpério, né? E essa mãe ali com toda essa informação sendo recebida e muitas vezes essa mãe sozinha. É verdade. Eu fico pensando que muitas vezes alguma mãe que não tem nenhum apoio desse pai, É verdade. né, ou de algum familiar. Então imagina ela recebendo tudo isso de informação. Uhum, é verdade. Né? Eu fico pensando, coitada. É. Coitada, com tudo isso. É, porque às vezes não dá para contar 100% com a equipe Não. da enfermagem. Sim. Né? Porque assim, as meninas estão ali no hospital e elas têm os binômios que a gente chama, são mamães e bebês. Sim. Às vezes as meninas estão lá com 7 mamães com bebês. Com certeza. Então, Ju. ela não tem como sentar, às vezes acompanhar essa Acolher. amamentação, Acolher. né? Acolher, orientar, né? Nesse tocante Sim. da triagem e tudo mais. Explicar todo todo esse processo. Ver toda essa história dessa mãe, da Exatamente. gestação, de tudo. Exatamente. Porque eu fico pensando assim, isso, imagina para uma mãe que não teve uma gestação que não foi legal, teve um parto que não foi legal. É verdade. Imagina a importância de coletar, fazer uma coleta maior Exato. para buscar tudo isso. Eu fico acho. pensando, todo nascimento envolve uma série de fatos. Sim, E muitas vezes essa mãe está ali, sozinha, é verdade. né, sem apoio de ninguém, sem tanta orientação. Ou ela está recebendo tanta informação. É muita coisa para processar, É né? muita coisa, Ju, é muita É coisa. muita coisa para processar. E é uma mãe que ela está assim, fisicamente e emocionalmente também. Totalmente abalada. Totalmente né? abalada, com tudo mudando, o corpo dela É verdade. mudando, nascendo um bebê que estava dentro dela. Então, imagina, aí ela recebe todo esse tipo de verdade. informação. A coitada tá ali, tentando amamentar, tentando amamentar, verdade. tentando cuidar. Muitas vezes na cura de uma cesariana, cesariana. né? Que é uma Com cirurgia, ponto. não deixa de ser. Não deixa de ser. É a recuperação de uma Sim, cirurgia, sim. né? As mamas muitas vezes rachadas, Inchadas, abertas. inchadas, com dor, Bebê que não consegue fazer pega. bebê Então, chorando, cólica de bebê. É um período Sim, complexo. e essa mãe não entendendo nada É verdade. sobre nada disso. Olha, o que precisa ser feito? E às vezes a equipe está ali orientando ela, só que coitada, ela está ali. Não consegue Não absorver. consegue absorver todo esse tipo de informação. Então, por isso, assim, achei super importante convidar a Ju para trazer sobre isso. E uma vez eu ouvi de uma mãe, teste do pezinho, fez a coitada, acho que ela estava num período tão difícil que ela não tinha entendido, Ju. Aí ela chegou lá Tadinha. na sala, foi questionar, né? Depois de um tempo, ela falou assim, fez. Aí eles ligaram e falaram que deu uma alteração que era para ir lá, né? Para ver o que era. Isso. Nossa, ela já entrou em Em desespero. pânico. Eles entram em pânico. Em pânico. Acontece isso Né? mesmo, Vi. É isso que eu ia perguntar para a Ju. E as alterações? Porque assim, a pessoa recebe uma ligação, vem, alterou. Gente, essa moça ela entrou em pânico, porque ela assim, eu não entendi tal coisa, eu não entendi tal coisa. E ela assim, Ju, coitada, quase chorando. Eu imagino. Porque, olha, naqueles dias eu estava tão nervosa, eu estava tão assim. Eu falei, calma, calma. Não é bem assim. Não é bem assim, fica calma. Vão até lá. Mas pediu para eu ir tal dia. Imagina o desespero, né? Ela assim bem mesmo. ansiosa. Uhum. Mas pediu para ir tal dia. Imagina aquela noite, né? Nossa, gente. Olha. Imagina, aquela noite que a tenso. pessoa nem dorme. Eles não dormem. Não Vi. dormem, né, Ju? Não, eles dormem. não dormem. Não Vi. dormem quando tem essa ligação. Não, Foi o eles que eu não percebi dormem. dela naquele dia. A gente tenta acalmar essa pessoa. Acolher, né? E acolher, acalmá-la, né, de uma maneira, não, fica tranquila, chamaram para conversar, fica calma, para ver o que era. No fim, Ju, não era nada, era uma coisa que assim pode acontecer. Pediram, acho que um reteste É isso mesmo. para ser feito na criança, Esse é o deu nome, é o tudo reteste. certo, É. deu tudo certo no final, mas eu penso assim, olha que turbilhão, porque por isso que eu pensei, a coitada naquele momento que foi feita a coleta, tudo, ela não entendeu nada, provavelmente o profissional explicou. Muitas e ela vezes não absorveu, acontece, e ela não absorveu da tudo gente, aquilo. assim, fazer toda a explicação, a gente faz toda a orientação, e às vezes eles estão nesses primeiros dias. Sim.
de se conhecer, Sim. né? De conhecer o bebê. Primeira pegada, Ju. Primeira pegada. Ninguém dorme, porque daí é os primeiros dias, né? Aham. Que o bebê adora ficar acordado de Imagina. madrugada. Imagina a É bem- tensão é dessa mãe, a tenso. tensão desse pai. Né? É bem Ela- desse jeito. E ela me falou no dia assim, Ju, a enfermeira me explicou tudo. Mas e eu ela não quase entendi chorando, nada. mas assim, eu não lembro. Eu falei, que dó, É. judiação. Assim Falei, mesmo. calma, fica tranquila. A gente tenta acolher, mas assim, só tranquiliza, Ju, depois que elas ouvem de um isso. profissional. É verdade, Precisa Vê. de um reteste, vai retestar. E é aquela ansiedade pro reteste É também. isso mesmo, viu? Passo por isso praticamente toda Sim, semana. aham. Porque imaginando, eu falei assim, olha, imagina, a Ju Toda lá toda semana. semana, eu recebi uma que vem desesperada. Toda semana. Então imagina isso. Mas, assim, essa questão da orientação eu acho muito importante. Sim. Essa abordagem, ainda que aconteça, beleza, de 100 mães que você vai fazer essa Uhum. orientação, eu acho que uma média, acho que de 20%, de 20% elas não fazem essa absorção. Uhum. Por quê? Quando eles chegam, pelo menos no serviço onde eu atendo, não sei os outros laboratórios, né, os particulares. Por quê? O IJC, ele é um laboratório que não é apenas um laboratório, que faz a análise e entrega o resultado para a família. sim. Ponto. Eles têm um setor que se chama busca ativa dentro do laboratório. Olha. Entendeu? Então, assim, a partir do momento pontuou a alteração, a gente já tem todo esse link. Sabe? Ele me manda, conversa com a família, já orienta a família, mas lá no atendimento primário, quando eu faço essa orientação para a família, eu já retomo com eles. Gente, explico tudo como, assim, tudo, quando fica tudo bem, é dessa forma que vocês vão pegar o resultado. E eu já abordo reteste. Então, eu falo assim, não é incomum que aconteça, eu tenho reteste toda semana. Dá uma tranquilidade para esses pais. Isso, porque muitas vezes o laboratório faz contato com essa família numa sexta-feira às 16 horas. Sim, então foi isso que aconteceu com ela, Ju. Eles não têm como fazer contato com a Imagina enfermeira, que eu deixo Aham. o contato, mas eles não têm como Imagina fazer. ela tendo que ir depois do final de semana, na segunda-feira, Sabe? para ouvir Aí tudo isso. nós vamos Judiação. pegar respostas na onde? Ah, No Google. não go- As piores possíveis. Realmente, Ju. As piores possíveis. Óbito. Minha nossa. Coisas desse nível. Minha nossa, sabe? foi isso que De passou pela chegar na cabeça. segunda-feira, eu pegar mães em estado de, assim, de ansiedade tremendo. Aí nós vimos tudo isso, tal. Então, eu já explico tudo antes. O que é o reteste? Pontuou um valor de referência que é inadequado, eles vão retestar. Eu sempre falo para eles, leia o resultado de exame do seu filho. Lá, com o laboratório IJC, a gente já trabalha há muitos anos, encaminhou. eu já sei que eles colocam lá. Não sugestivo de erro inato do metabolismo. O que é isso, esse nomão? Não é sugestivo da doença. Eles querem fazer uma interpretação clínica. Por quê? Icterícia pode alterar. Excesso de alimentação, a falta Pode de alterar. alimentação. Às vezes esse bebê tá peito, tá transitório o leite ainda, tá em transição. Então, não desceu o leite Começou. maduro, tô só no Não, tô só colostro. no colostro. Não tem todos os aminoácidos que esse Imagina. bebê precisa ter Segundo contato. dia, Ju. Segundo dia. Sabe? E às vezes, essa mãe é de cesariana, não quer complementar. Né? Ou às vezes também nem precisa complementar. O leite pode levar até 7 dias para descer. E aí, o que eu faço com esse bebê durante 7 dias? Entendeu? Então, assim, que é uma outra história, uma outra situação. Mas, enfim, eu sempre deixo muito claro para eles. Por isso que é legal quando a mãe vai, ela estar acompanhada. Sim. Nem que seja da avó, do Alguém pai, junto. mas alguém junto para dar Alguém esse junto. amparo. Então, eu sempre falo, não se desespere. A alteração não é patologia. Entenda, a alteração é alteração. Alteração não é patologia. Então, nós vamos refazer esse teste e depois nós vamos conversar, porque elas querem saber tudo na alteração. Na alteração. Aí elas se desesperam, arrancam os cabelos. Cabelos, Não, choram, não. choram. E aí, quando vem o reteste, grande parte das vezes, graças a Deus, aí 90% ou mais, 95%, eles retornam todos normalizados, graças a Deus. Foi o que aconteceu com esse bebê, Ju, normalizar. Quando eu fui questionar, voltou, tá tudo Tadinho. normal. Mas aí aquele desespero, né? Já um final de semana mal dormido. Mal dormido, Mal é bem dormido. assim. E olhavam pro bebê, Olha que vendo, dó. querendo ver se tinha alguma alteração. Eu falei, gente, que judiação. Coitadinho, acho que Vi. nunca foi tão olhado na vida, né? Mas o que acontece? Às vezes, é isso que eu tô te falando. Essa abordagem, ela não é feita. Sim, Quando a Ju. família chega no serviço, muitas vezes é É mecânico. mecânico.
né? Eu faço a coleta, eu sou profissional. Sim. Eu estou aqui para fazer a coleta do sangue, gente. né? Aí é o olhar humanizado da coisa, Com né? certeza, Então, Ju. quando a gente está do outro lado da mesa, é bem diferente. Então, quando a gente tem essa ótica de como eu gostaria de ser Ser atendida, atendido. acolhida, Com é o jeito que eu Ju. preciso fazer. Com certeza. Preciso, eu tenho que fazer Eu um tenho que fazer esse compromisso. compromisso. Eu vejo assim, em todas as áreas, Ju. Se as pessoas levassem isso em consideração, como que eu gostaria de ser atendido? Como que eu gostaria de ser recebido? Né? Em qualquer área, qualquer profissional. Eu vejo verdade, muito, Vi. Ju, principalmente os profissionais da saúde. É triste, né, É Vi? triste, É muito triste. É triste que muitas vezes atende aquela pessoa como se ela fosse um número. E muitas vezes eu falo que na profissão nós somos até meio que obrigados, né? Por causa de uma correria, agendamento lotado. É E assim nós mesmo. fazemos assim, do todo o coração, para fazer aquilo da melhor forma. Muitas vezes é impossível para o profissional também. É verdade. Mas eu sempre penso isso. Como que eu gostaria de ser recebida? Como que eu gostaria de ser atendida? É isso mesmo. Né? Vi. Existem pessoas e pessoas. E essa acolhida é muito importante. É muito importante para essas mães. É verdade. Né? Eu fico pensando nisso, Ju. Quando ela vai um laboratório que testa, colhe alguma coisa, e essa mãe tá ali, muitas vezes ela nem vai prestar atenção. Não. Ela tá em outro, assim, universo de tudo que está Sim. acontecendo com ela. Então, olha a importância do atendimento humanizado. Essa coleta, ela é, assim, eu falo de vivência porque existem hospitais, tanto particulares quanto públicos, que fazem a Sim, coleta ainda intra-hospitalar. Ainda no Porque hospital. a alta, né, ela suplanta as 48 horas de vida, é feito lá. O que acontece? É feito o teste básico e essas mães querem fazer o teste mais, o teste super, de 50 patologias, 50 patologias. que a gente oferece também. Sim. O que acontece? Tem mães que desistem de ampliar o diagnóstico por causa de uma coleta. Por quê? Porque furou os 2 pés do bebê, porque foi aquela coleta traumática total, aperta o pé da criança, a família já está totalmente abalada, né? Ela está ali num momento que ela está fragilizada, totalmente fragilizada. À medida com que a mãe vê isso acontecendo, fala, eu vou colher outra amostra, de novo, não vou. Não vou. Coitado. Eu não vou. Coitado do meu filho. Sabe? Eu não vou. E alguns até vão, falando, não, entendem a importância de realizar, mas assim, eu percebo que eles chegam no atendimento armados. Completamente armados. E essa arma, Ju, eu vejo que essa arma não tem nada além de ser medo. 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 É a arma do medo, Ju. É a arma do medo. É a arma do medo. Quando a gente for nomear ela, é verdade. É a arma do medo. É a arma do medo. Eu tô com medo. Eu tô com bem medo. assim. Olha o que fez no pé do meu filho. Olha como é que o pé tá. Infelizmente. Ai, que medo agora. Vai furar ele de novo. É bem assim. Infelizmente. Infelizmente. Ju. Mas assim, à medida com que eles chegam e a gente vai sentindo a família, normalmente eles já chegam bombardeando a gente, né? Vai chorar? Como que é? E muitas vezes pergunta para amigo, pergunta para vizinha, pergunta... Ai, como que foi a coleta? Ai, chorou horrores, você vai ver. Já vai preparada, porque eles cortam o pé da criança. Então, assim... Mas é interessante ver que eles chegam armados e chegam com muito medo e saem aliviados. Saem tranquilos, aliviados, sabe? E é o que eu vi, gente. É o que eu vi. Aqueles pais tensos lá, aguardando. Depois que saíam mais tranquilos. Ó, já fez, já passou. Ouvi um leve chorinho ali, alguns nem choravam. Não, a maioria nem chora. Nem chorava, Ju. É bem tranquilo. E aqueles pais indo embora com tranquilidade. É bem isso. Então, olha que trabalho bem importante. É verdade. E, Ju, agora teve uma ampliação do teste. Conta um pouquinho pra gente essa ampliação aí, que, nossa, é algo maravilhoso. É verdade. Né? Muito bem-vindo aí pra parte do sistema de saúde, né? Do Sistema Único de Saúde. Então, assim, pros pais, então, Ju, nossa, e como ganho de sociedade. Eu vejo isso como um ganho de sociedade, da identificação dessas doenças, não só como teste do pezinho, teste da orelhinha, teste da linguinha, todos esses testes muito importantes. Eu vejo as pessoas que não fizeram, que vêm de outra geração, e os bebês que estão vindo agora, quanto eles estão recebendo oportunidade, Ju, oportunidade de receber tratamento adequado, de receber toda a ajuda possível, principalmente profissional, porque hoje é encaminhado para os profissionais. É verdade. Então eu vejo assim, isso é maravilhoso, muito benéfico, Ju. Conta um pouquinho pra gente sobre isso.
Na realidade, é aquilo que eu falei lá no início, né? Que a gente vem observando Sim. os degrauzinhos, né? Eu trabalho na PAI, no Centro de Ações Preventivas, então, prioritariamente no pezinho, mas a gente tem outras ações Com preventivas certeza. lá. Vamos ver numa outra oportunidade, quem sabe, falar com a Lu aí, mas falar de Sim. SAF, de síndrome alcoólica fetal, Minha que é nossa. algo Nossa, importantíssimo, importantíssimo. importantíssimo. E muitas pessoas não sabem, Ju. Não sabem. Não sabe. Se falar, então, a SAF, então, Nunca ouvi essa pergunta de comer. Imagina, pergunta de comer, né? E eu Bem lembro isso. que eu aterrorizava algumas amigas, porque certo. elas bebiam, né? E estavam grávidas. E, gente, a hora que eu olhava aquilo, eu ficava assim, não, impossível. Assustada. Tem uma amiga minha que, a coitada, foi aterrorizada. Né? Mas foi pelo bem dela, né? E do fofo Tadinho. do filho dela. Hoje tá aí Ai, lindo, maravilhoso. Bênção. Né? Porque elas acham assim, eu vou tomar só um pouco de cerveja no final de semana, só só um litro de vinho, né? E não, gente, não Como pode. diria Dr. Pina, nenhuma dose, em nenhum tempo, gestacional, em nenhum tipo de bebida. Sim, Ju. Zero. Foi isso que eu falei álcool. pra ela e ela ficou Zero. chocada, estarrecida. Estarrecida. É. Né? Estarrecida. Como? Minha nossa, como assim? Né? E foi algo forte, porque ela estava acostumada, recém-casada, Ju. Tinha o hábito, O né? hábito de beber todo final de semana, um dia ou outro, um dia ou outro. Algo novo, primeira gestação. Continuou. E assim, eu tô só bebendo uma cervejinha. Porque elas pensam o quê, Ju? Que é só se a mãe se embriaga. É só a embriaguez. Infelizmente, Vi. Né, Ju? Elas pensam que é só a embriaguez. Não, a embriaguez já é algo muito mais forte, Ju. Exatamente. Infelizmente, é algo muito mais forte. Então, SAF Mas, também é algo muito interessante muito para a gente importante. abordar num outro Com momento, certeza, né? Ju. Nós Mas, vamos enfim, abordar assim. Eu estava falando desses degrauzinhos. O Centro de Ações Preventivas começou com esse trabalho há 15 anos atrás. Né, com o teste super, esse mesmo teste que a gente trabalha hoje lá na PAI, que é o teste de 48 patologias. Né, você imagina, 15 anos atrás. Hoje ainda tem pessoas que não sabem. Não sabem. Foi há 15 anos atrás. Hoje a gente já pode falar até de 100 patologias. Tem laboratórios particulares aqui de Limeira também que oferecem até de 100 patologias. 100 patologias. Né? Enfim, e aí foi logo no início, porque quando eles começaram, eu comecei 1 ano e meio depois. Então, foi, assim, muito, muito junto, né? Muito E ali. até então, era algo muito restrito. Né? Dentro daquele programa que eu falei para vocês que foi criado, o PNTN, Programa Nacional de Triagem Neonatal, foram inseridas fases. Cada estado tem uma fase. Alguns estados têm 2 doenças na época, outros 3. E nós fomos caminhando para a fase que nós estamos hoje, com 6 patologias. Né? E aí tem aqueles testes intermediários, que não tem só 6. Tem o teste com 9, o nosso. Tem o teste com 11 patologias. E o teste super. Né? Então, a gente veio nessa crescente. E aí foi se vendo a importância disso. O próprio Ministério da Saúde convocou estudos do IJC, que faz grande parte do território nacional das triagens, e viu a importância do teste. de realizar o teste. E lá em 2021, meados de maio, o presidente na época, né, ele sancionou a lei. E todo bebê tem direito. Na época foi um boom, as famílias começaram a ligar pra gente. Nossa, vocês cobram, mas não pode cobrar mais. Então, assim, ele foi sancionado sim. Na lei, no papel, tecnicamente, todo bebê já tem direito. Porém, ele não conseguiu ser absorvido ainda pela rede. Por quê? À medida com que eu ofereço o teste, eu também preciso oferecer o tratamento. Com certeza, Ju. E o tratamento, grande parte das vezes, é feito com geneticista, especialista em erros inatos do metabolismo. É muito difícil. Nós estamos falando de São Paulo, né? O centro de tudo. Aqui é difícil. Imagina os outros estados. Eu fico imaginando isso agora, Sabe? Ju. Então, se eu não me engano, eu acho que foi em novembro do ano passado, eu não sei se foi Amazonas ou alguma região norte ali, que começou a fazer o teste 6 agora. Chegou na fase que nós já estamos há muito tempo, agora, em novembro desse ano que passou, agora, de 2022. Imagina para chegar... Acesso a um geneticista. Nossa. Então,
vai levar, sim, alguns anos Sim. para que isso seja gradativo. Então, o que vai acontecer? Hoje são 6 patologias. Eles vão começar a aumentar gradativamente. Então, umas 3 patologias por ano, e vai aumentando. Nacional. Nacional. Tá? Em São Paulo, a cidade de São Paulo, não a grande São Paulo, mas a cidade de São Paulo, sim. todos os bebês nascidos em hospital particular ou hospital público já têm direito ao mais 11. Porque a prefeitura fechou com o laboratório e a prefeitura é quem subsidia. Nossa, Ju. Tanto o teste, a avaliação, quanto o tratamento. Né? Subsídio Porque, do profissional. Do profissional. Porque sim. hoje, a gente altera aqui, por exemplo, em Limeira. Altera uma fenil, qualquer uma delas, uma adrenal congênita, uma anemia falciforme. Se você vê o tamanho da estrutura do IJC em São Paulo, para fenilcetonúricos, eles têm tudo. Por quê? Eu não sei se as pessoas já repararam que na Coca-Cola e em alguns alimentos tem escrito contém fenilalanina, não contém, porque é para os fenilcetonúricos. Tá? Grande parte dos alimentos, eles não podem ter acesso. Uma criança não pode comer um brigadeiro. Uma criança com fenilcetonúria, ela não pode chegar numa festa e comer um brigadeiro. Ela não pode comer um bolo. Risco de... Né? Nossa. Então, tem tudo isso. Lá nós temos nutricionistas. Olha, é fantástico. Sabe? Até um médico, né, com a especialidade de hepatopediatria. Sim. Que eu não conhecia, esses dias teve uma alteração e a gente precisou fazer um link do pediatra da criança com um hepatopediatra. Então, assim, é uma especialidade que a gente nem encontra aqui na cidade. Conta que tem, eu nunca ouvi falar do hepatopediatra. Exatamente. Gente, então, são profissionais de gabarito pesado. Precisa ter. Com certeza. Né? Então, e hoje, Ju, eu vejo assim, um desenvolvimento muito grande na parte de alimentação. Muito. Principalmente as pessoas alérgicas, né? Nossa, demais, Vi. Que não podem de maneira nenhuma. E eu vejo assim, um movimento para isso que melhorou muito. Né? Eu vejo assim, principalmente para os veganos, vegetarianos, mas assim, para as pessoas que são realmente alérgicas, têm alguma doença que não podem se alimentar, né? Ou as pessoas que não podem se alimentar do glúten. Sim. Então eu fico pensando assim, imagina antes, né? Essa pessoa ela passava mal, tinha um risco até de morte por alguns tipos de alguns alergêneros fortíssimos que atacavam o organismo como se estivesse matando. Né? Então, eu fico imaginando assim, imagina antes. Hoje, nós temos o quê? Uma vastidão de... aqui, principalmente aqui no estado de São Paulo. A gente tem, assim, lojas de produtos naturais para que esses produtos possam ser preparados. É verdade. Porque antes a gente via muito assim, o diabético. Ju, então, a criança diabética. Né? A gente entra em choque. Né? Você vê uma criança também, agora imagina, fenilcetonúria. Imagina se a pessoa imagina isso. Não, lá eles têm kits de festa de aniversário para fenilcetonúricos. Ju, que bacana. Então, eles têm uma loja lá com tudo que você possa imaginar. Bacana. Páscoa. Uma criança com fenilcetonúria, ela não pode consumir chocolate. Minha nossa. Então, assim, lá tem tudo. Olha isso, então, não tem como a gente absorver algo que está no papel, que são as 48 doenças, e trazer para a rede, se eu diagnostico e não tenho para onde dar subsídio para tudo isso. Entendeu? Minha nossa. Então, ainda é a minoria. Infelizmente, esse teste super ainda é minoria. Muito em função também da questão financeira. Sim. Né? Não é um teste, assim, também... Ele não é extremamente caro, inacessível. Mas, para muitas famílias, é algo pesado. Que não dá para eles terem acesso. Sabe? Mas nós queremos aí que... Em breve, eu tenho fé que antes desse prazo, a gente vai conseguir. Tem outros testes maravilhosos que eles fazem lá, de triagem, que são muito bons, sabe? Não são da parte do pezinho, mas envolvem outras questões assim. Eu sigo um instituto, chama Instituto Vidas Raras, e eles trabalham junto com o IJC. Que bacana. Então, assim, o que eles têm levantado, né? Essa bandeira das doenças raras. Então, eles estão, assim, muito juntinhos, trabalham muito juntos com o IJC, a fim de apoiar, de trazer um amparo para essas famílias que têm essas crianças e essas pessoas com essas doenças raras aí, diagnosticadas o quanto antes. Porque, assim, eu vejo um apoio da mídia em tudo, menos nessas partes
tão importantes, que são essas pessoas com doenças raras, É verdade. né? A questão do surdo, as crianças com deficiência mental, né? Deficiência intelectual. Então, eu vejo assim, é uma bandeira sendo levantada para outras coisas Sim. menos importantes, né? Que aquela pessoa ela consegue já um acesso a tratamento e outras doenças tão importantes sendo deixadas de lado. E a gente conseguiu isso em função de uma jornalista Olha, muito que maravilha. muito Que maravilha, conceituada, que abraçou a causa. com um poder aquisitivo, um nível social muito diferenciado, de Minas. Olha né? isso. Trabalhava numa rede poderosíssima de TV do Brasil. Que maravilha. E ela tem um vídeo que o título do vídeo é Eu Matei os Neurônios do Meu Filho. Nossa. É um vídeo que eu já vi ele milhões de vezes e todas as vezes que eu vejo ele eu choro. Ju. E aí conseguiu-se por quê? O filho dela nasceu num hospital particular, né, um dos melhores hospitais da região que ela morava. Um filho totalmente programado, projetado. A mãe projetava o segundo filho dela, então assim, ia ser o primor da casa. Nossa, o príncipe, O né, Ju? príncipe da casa. E foi feito... Ela nunca foi orientada sobre o teste super. Nossa. E o bebê tinha um dos erros inatos do metabolismo, no qual ele não podia consumir proteína. Nossa. Né? Dentro da sopa metabólica, do contexto metabólico que é feito, o corpo dele não conseguia... Não conseguia absorver. Não conseguia digerir isso. Muitos desses aminoácidos ficam circulantes no corpo e são nocivos totalmente. Então, assim, ela demorou, acho que mais de anos para descobrir o que esse bebê tinha. Passou em vários médicos e depois, no final, ela descobriu que se ela tivesse feito um teste do pezinho ampliado, ela podia ter evitado tudo isso. Foi aí que, depois de um período de depressão muito profunda que ela teve, ela começou a empunhar a bandeira e foi através da vida do filho dela, através dela, que isso foi se tornando possível. Então, quem tiver a oportunidade de ver, é impactante. Repete de novo pro pessoal, Ju. Eu matei os neurônios do meu filho. Olha Acho que isso. possivelmente no YouTube você encontre. Vou É uma pesquisar história também. assim. E olha, bem é uma interessante. história de vida e essa mãe transformou o que aconteceu com ela para Sim. que outras famílias não passem por isso. Por isso. Por falta de informação. Ju. Exatamente, Vi. E numa era que nós temos tanta informação, Ju. Tanta informação. Que eu acho que isso é um dos propósitos desse podcast. Sim. Né, que é levar informação. Porque eu vejo as pessoas tão cheias tão cheias assim de sabedoria, Ju, mas tão pobres de informação. Exatamente. E de informação adequada, de informações de profissionais adequados. Aí a pessoa tem informação da onde? Do Google. Que muitas vezes, infelizmente, não é uma informação adequada. E, muitas vezes não filtrada, né, Não Vi? filtrada, Ju. Ela vai pesquisar em qualquer tipo de site, não tem informação nenhuma do que pode. E realmente, Ju, eu acho assim, é um erro. Até eu comento isso. Sim. Principalmente quando a gente pega exames, né? A gente quer decifrar aquilo tudo. Aí você não consegue, você joga tudo lá. Joga tudo lá. Né? Uma vez já achei que eu ia morrer. Olha isso, com tanta informação. Mas não, quis jogar lá. Ai, tá à noite agora. Ai, vou pesquisar isso, minha nossa. Quando eu cheguei no médico, ele falou assim, já pesquisou no Google, né? Ele falou, tô vendo a sua carinha, né? Ele falou assim, já achou que tá com uma super bactéria aqui, que não é nada. Olha, eu vou te explicar aqui. Então, imagina, Ju. Pensa. Então, pessoas que têm uma certa informação, né? Só que vai ler ali, é um conteúdo médico específico, com exame continha. Falei, pronto, né? Resolvido. Vim aqui, ia morrer, falei com o profissional. Com o profissional adequado, tudo deu tudo certo. E realmente a gente vai atrás disso mesmo. Vai atrás de buscar sobre aquilo. Porque a gente quer informação na hora. E hoje nós temos essa beldade aqui que dá informação na palma da mão. É verdade. Só que nem sempre a informação tá certa. Então, a gente tem que se estruturar para filtrar, né, Vi? Porque nós estamos vivendo numa era nossa, a gente é bombardeado. Com certeza. Bombardeado de conteúdo. Bombardeado. Muito conteúdo. Então, a gente precisa ter um filtro aí, um filtro bom para você realmente trazer para a sua vida o que vai fazer a diferença, né? Pegar essa informação e transmitir para alguém, né? Que vai fazer a diferença, talvez não para você, mas nessa informação que você dissemina,
ela faz assim, a vida da outra pessoa ser impactada. Com certeza, né? Ju. Então, é muito importante. Nossa, eu espero muito que tudo que você trouxe aqui, Ju, chegue para alguma mãe, para pais, né, que precisem saber disso, porque com certeza, Ju, imagina a história dessa mãe, como que ela não impacta na vida das pessoas. É demais. Olha tudo que ela fez, chocante, Ju, chocante. Ainda bem que ela transformou isso, né, uma dor dela, ela transformou no ideal, né? No ideal, e lutar por isso e conseguir, né, essa luta dela, superou, venceu, tá ali lutando. E ajudando outras pessoas, mães, né, a terem a oportunidade do diagnóstico, não passarem tudo pelo que ela passou. Infelizmente, o filho dela é extremamente sequelado. Extremamente sequelado. Não fala, não anda, né? Então, assim, hoje você vê que ela superou tudo isso. Graças a Deus, a gente sabe que algumas pessoas não conseguem. Não. Né? É muito difícil. Muito difícil. É um contexto emocional, é um choque psicológico muito grande. Muito forte para as famílias. Né? Então, assim, ela se culpou muito durante muito tempo. Aí mesmo ela falou, eu não tinha informação. Não tinha como evitar. Se eu soubesse, eu tinha oferecido para o meu filho o melhor teste. Eu tinha condições para isso, para oferecer o melhor teste. Então, eu vejo muitas vezes as famílias que chegam lá e não tem condição. Chega para mim, às vezes, eles com o olhinho marejado. Falam, olha, eu gostaria de fazer o super, mas eu vou fazer o que dá para eu fazer. Eu vou fazer o teste com 9. Fala, não, faça o que está nas suas possibilidades. Com certeza. Mas não deixe de fazer. Faça o teste. Com certeza. Eu vejo assim, quanto é importante, eu falo assim, gente, nós somos culpados por mortes. Porque quando nós deixamos o nosso conhecimento só dentro de nós, de tudo que acontece, nós somos culpados por morte de outras pessoas, por mortes, por adoecimento. Infelizmente. Né? Então, assim, nós somos culpados. E quando nós colocamos para fora esse conhecimento, de como você veio aqui hoje para colocar todo o seu conhecimento, com certeza vai chegar na vida de alguém, compartilhar. E compartilhar também, faz né? bem, compartilhar faz bem. É verdade. E, assim, com certeza vai fazer diferença na vida de alguém. Né? E eu vejo assim, a gente planta hoje uma semente, Ju. É uma sementinha. É verdade. Né? Que às vezes muitas pessoas pensam, fulano quer sucesso. Não, gente, é uma sementinha que nós plantamos, né, para que chegue alguma pessoa que possa salvar. Imagina, Ju, essa informação chegando para essa mãe lá atrás, ela podendo ter um filho saudável hoje. Infelizmente, não foi possível. Não foi possível. Né? Mas olha o que ela está fazendo hoje, Ju. Ela está transformando a vida de outras pessoas. Então, isso deve ser maravilhoso para ela. Ela deve receber isso de fato, eu posso dizer para você que Deus usou as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Então, através da vida dessa mãe, ela foi canal para que muitas outras, olha quantas crianças não vão ser alcançadas com certeza, Ju. Daqui a algum tempo. Nós sabemos que é difícil para vir para o sistema. A gente entende isso. Tem possibilidade? Tem, mas nós não temos profissionais. Né? Pouquíssimos geneticistas para atender um país continental como o Brasil é. Né? Então, nós não temos profissionais que conseguem abranger, né, o território nacional. É uma causa grande. Nem o estadual. Vamos ser realistas. Viemos que estamos no estado de São Paulo, um dos mais avançados, com medicina mais avançada. Do país mais mesmo. Avançada. Então, assim, eu creio nisso e eu creio que ela entendeu isso, né? Que através da vida dela, Ju. Tantas outras puderam, né? E poderão ser alcançadas através do teste, Tudo né? tem propósito. Tudo tem propósito. Tudo. Eu acho assim, tudo é muito perfeito nesse propósito. Tido, né? Não só dessa mãe, como inúmeras pessoas. É verdade. E eu falo, abra a sua boca para o conhecimento. Abra a sua boca para difundir o que você sabe. É verdade. Né? Porque, Ju, assim, só um desabafo aqui, pessoal. Quantas pessoas eu convido para vir aqui e elas têm vergonha, elas têm receio. Ai, meu Deus. E elas não sabem a quantidade de pessoas que elas estarão ajudando. Sim. Né? Só de falarem, né? Falar um pouquinho, explicar um pouquinho, e isso pode chegar em alguém que precisa. Então, olha, hoje, Ju, maravilhosamente cumpriu essa função. É que muitas vezes a gente espera sentir para fazer. E eu tenho aprendido que você vai com medo mesmo. Vai, Ju, vai com medo mesmo. É com medo mesmo. Você vai com medo mesmo. Com medo mesmo. Você precisa ir. Né? Vai com medo mesmo. A missão nossa é pôr o pé. Quem abre o mar não sou eu. Não. Né? Não. A gente põe o pé. O mar quem abre não
não sou eu. Vai com medo Então, mesmo. a gente vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Então, assim, E depois vê. gente, não tenham medo. A Vivi não morde. Não mordo ninguém. A Vivi Fiquem não é mal. tranquilos. Fiquem tranquilos. Ai, meu Hoje a Ju Deus. tá aqui comigo, Ju. É super tranquilo. Né? Ficamos eu, a Ju aqui. Tem o nosso técnico querido, maravilhoso aqui também. Verdade. Né? Que tá dando esse apoio pra gente aqui. É super tranquilo, é um bate-papo. Mas É o início, verdade. né? O início, né, Ju? É assim, é algo que dá um nervoso. Dá, Né? assim. Fica um pouquinho, mas depois Ansioso. passa, um bate-papo super tranquilo. É E verdade. eu falo, pessoal, abra sua boca para falar. Porque enquanto vocês não falarem, pessoas estão morrendo por aí, É Ju. verdade. E não é uma bobeira, não é uma bobeira. As pessoas Não. acham que é besteira. Né? Vir aqui falar, é um trabalho de formiguinha. E nós É, somos Vi. assim, formiguinhas, Ju. É verdade. Formiguinhas. Né? E o às nosso vezes algo propósito que a é gente esse. fala que para nós é tão Tão corriqueiro, corriqueiro, tão bobo. impacta Não, de um tanto, com certeza, Ju. né? Que às vezes a gente ouve uma pessoa certeza. falando e fala, nossa, mas Com aquilo que eu falei, não foi, veio de Foi. encontro com o que eu precisava ouvir, ouvir. com o que eu precisava saber. Sim. Foi um divisor para mim. Com certeza. Então, é importante, é importante. E nós somos só ferramentas. só, Só ferramentas. só. É Né? verdade. Quem comanda lá em cima, É verdade. nós somos ferramentas dele e agimos É justamente para verdade, isso. Vi, é verdade. E o nosso intuito maior nesse mundo é ajudar as pessoas. É. E muitas vezes as nossas informações estão aqui, né? E Ju, muito grata. Viu? Eu quem agradeço, eu que Vi, a agradeço. oportunidade Muito grata. de estar aqui, de poder disseminar, né, Ai, que bênção. essa informação que, como eu disse para vocês, parece tão corriqueira, né? Um exame que começou lá na década de Imagina. 70 e tal, mas às vezes existem famílias, existem pessoas que estão ouvindo que podem ajudar certeza. alguma família que não fez um curso de gestante, né? Alguém que está programando para engravidar, já posso pensar, falar, ó, por enquanto eu vou engravidar. Não vai caber no meu bolso esse tanto de coisa, porque Tanto de quando tem bebê é um boom, vamos Com combinar, certeza, né, vamos Vi? combinar que Não com é certeza. barato ter Não. bebê, não é. Não é, gente. Então eu já posso programar. É uma bênção. É uma bênção, Hoje Ju. você já pode programar tudo Olha, isso. que E bom. quanto mais informação você tiver, melhor é. Tudo de um bebê hoje custa muito caro. Então dá para você filtrar. Eu tenho a informação. Eu posso filtrar Eu ela. posso O que, eu, filtrar. o, O que que eu é, posso fazer? o que é necessário, o que é primordial. Com Né? certeza. E aí, quando se fala em prevenção, a gente não paga seguro de um carro para arrebentar ele no meio dentro. Nós não pagamos um plano de saúde que é extremamente Pra caro usar. para ter que cair numa Pra mesa de usar. cirurgia. De A gente jeito paga para nenhum. quê? Para nunca usar. Para nunca usar. De preferência só para ter. Só para Só ter. para ter. Quando for necessário. Então, prevenção é isso É o aí. melhor. É o melhor. É o melhor. É o melhor a se fazer. É o melhor. prevenção. Porque o seu filho não tem nada que pague a saúde. Nada do que seu pague a filho, de qualquer saúde. pessoa. Não. Saúde, a nossa, de qualquer pessoa. Não mesmo. Ju, muito É obrigada, viu? Obrigado Gratidão, meu eu, querida, obrigado eu. por Deus abençoe tudo, vocês, viu? todo mundo que está Amém, assistindo aí. joia. Obrigado pelos ouvidos, pelas horinhas aí. Ótimo. Vamos lá, eu vou dar um abraço aqui à Dani, querida, que está Ai, assistindo beijo, ali. Dani. O Nivaldo, ele foi o que está acompanhando o programa, deu parabéns. Obrigada, Nivaldo Carvalho. Obrigada, Nivaldo. A Borracharia Móvel, que está aqui acompanhando a gente também. O Legal. Adalberto Augusto Bueno, boa noite, Adalberto. Obrigada. Obrigada. Né, por ter assistido a gente aí, muito grato. Ele está falando que é um belo trabalho com utilidade para a sociedade. Com certeza, Adalberto. Levar Ótimo, isso informação mesmo. assim excelente, levar esse conhecimento maravilhoso Com desses profissionais é certeza. muito bom. Né, eu vou mandar um abraço para Rosimeire A Peporetti. Boa noite, Boa Rose. noite, Rose. Beijos. Beijão. O Israel Silva, Israel esposo, está aqui assistindo, gente. Olha que Ai, graça. abraço, Israel. Abração. O Amigão. João Jesus também está assistindo. Boa noite, obrigada. Boa noite, João. Ó, tem um Obrigada. querido aí seu aí, ó, o Flávio Alain Gonçalves. Esse é Me Love. Obrigada, Beijo. viu? Obrigada por acompanhar, ó, a esposa lindona aqui que tá aqui hoje, viu? Que tá um trabalho ótimo, né? Suspeitos aqui. É. Jusceli Alberto da Silva, boa noite, Jusceli. Boa noite, boa Jusceli. noite. O Denis Domenic, boa noite. Então, ó, boa noite para todos Obrigada, vocês aí. Denis. Esse é o pessoal que estava aqui no YouTube, tá? Nós mandamos um abraço aqui para eles, Legal. tá joia? Eu vou só dar uns recadinhos agora para vocês, né? Eu vou falar um pouquinho só em relação às datas, que nós temos algumas datas bem importantes aí para frente, né? Uma delas,
né, que teve, né, no dia de ontem, né, o dia de São Valentim. Falo. Tá baixo aí, eu tô vindo mais pra cá, né? Eu vou puxando aqui. O dia de São Valentim, que é o dia do amor, que foi o Valentine's Day, pessoal dessa semana aí. Tá, né? Agora no dia 16, que é amanhã, nós vamos ter o dia do repórter. Né? E essa semana passada não deu para eu falar, pessoal, foi o Dia Mundial da Rádio no dia 13 agora desse mês. Eu vi. Olha que maravilhoso, gente. Maravilhoso né? mesmo. Então imagina, né, um aniversário da primeira transmissão via rádio, que a informação levada via rádio foi em 1946. Então, olha que maravilha, deu o poder de levar a informação para casa das pessoas através da rádio. E eu vi que é o meio de comunicação mais consumido no país. Sim, ainda rádio, hoje, né? Ainda hoje. Então, Interessantíssimo. olha que maravilha de levar. E hoje nós levamos na rádio, não só a rádio, mas como as imagens. As imagens. Então, assim, fantástico. hoje é maravilhoso. Só evoluiu. Né? Além de ouvir as vozes, né? Hoje nós podemos ver as pessoas, então isso é maravilhoso. Tá? Então, parabéns para os repórteres que estão trabalhando para levar informação para as pessoas. Então, dia 16/2 é o dia do repórter. Tá? Parabéns a todos. Né? E agora, dia 20 e 21, que é o Carnaval, uma das datas mais comemoradas aí. No país, né? Então, pessoal, se cuidem aí no Carnaval, comemorem, mas com todo cuidado. Né? Carnaval é uma data comemorativa, mas a gente não pode esquecer da saúde também. Então, cuidado aí com a sua saúde. Essa é a dica de hoje. Tá? E agora, o mês de fevereiro, pessoal, é o mês das campanhas. Né? Falando de doenças, né, Ju, é a campanha de Fevereiro Roxo, né, que é sobre a conscientização de doenças como o lúpus, a fibromialgia e o Alzheimer. Né? E fevereiro também é o fevereiro laranja, pessoal, que é a conscientização da leucemia. Tá? Então, assim, tantas datas comemoradas, né, eu não sabia dessas datas, que é o fevereiro roxo e nem o fevereiro laranja. Né? Imagina dois simbolismos das cores para conscientização de algumas doenças, né, consideradas até raras, né, lúpus, fibromialgia, né, tem o Alzheimer aí também, né, e conscientização sobre a leucemia. E é muito importante. Muito importante. Tá, joia? E hoje, pessoal, no nosso Momento Saúde, né, eu vou pedir para o nosso querido aqui colocar um vídeo para nós. Eu vou falar um pouquinho da Sorridentes, né, que é o nosso patrocinador. Nós falamos na semana passada um pouquinho sobre a carga imediata, pessoal. Nós tivemos o doutor aqui. Ele veio e falou um pouquinho dessa carga imediata e a Sorridentes faz um trabalho maravilhoso. Né? Ela vem, não só fazer um trabalho em questão da saúde bucal, que é muito importante, mas ela vem devolver não só o sorriso, mas a autoestima das pessoas. Como nós vemos nesse pequeno vídeo aqui, né, dessa senhora sendo cuidada pelas Sorridentes. Olha que maravilha. Esse é outro caso, né, das Sorridentes também, com carga imediata, que é uma prótese, né, colocada no período de 8 horas que a pessoa fica, né, na Sorridentes, recebendo todo o tratamento. Então, imagina isso, você poder receber e sair com esse sorriso maravilhoso, pessoal. Então, esse é o trabalho das Sorridentes, né? Aqui nesse vídeo traz um pouquinho para vocês, né? Então, quem quiser entrar em contato com a Sorridentes, pessoal, entra no Facebook, tem lá o contato pessoal da Sorridentes, toda a equipe. Eles atendem Facebook, Instagram, né? A equipe entra em contato com você, né? Não consegue fazer uma ligação? Entre em contato, a equipe da Sorridentes vai entrar em contato com você. Tem o Instagram também, tá joia? Então, fica aí a dica do Momento de Saúde de hoje. A Sorridentes aqui de Limeira, né? Que devolve a autoestima das pessoas, não é só o sorriso, né? Devolvendo a autoestima das pessoas com a carga imediata, né? Então, provavelmente, semana que vem alguém aqui falar um pouquinho nesse Momento de Saúde de hoje. E hoje, pessoal, o programa se finaliza, tá joia? Eu agradeço a todos que participaram, principalmente a Ju. Eu espero que volte, agradeço Ju. Novamente. Voltaremos. Tem muito assunto pra gente falar. Tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa pra falar. Tem com mesmo. certeza. Ju, tá super convidada, viu? Obrigada, tá super Vi. convidada. Obrigada viu? por lembrar aí da gente. Com certeza. Continue esse trabalho maravilhoso que você faz lá na PAI hoje, né? Fazendo esse teste do pezinho maravilhoso, que não é só um teste, pessoal. Tá joia? Ele é um trabalho todo desenvolvido em volta dele. Ele não é só um teste. A Ju, faz só o teste. Não, pessoal. Olha o que a Ju contou aqui. É uma série de coisas. Muito obrigada. Uma ótima noite. Obrigada, Ju. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Uma ótima semana. Aproveitem o carnaval. E até a próxima semana. Tá até mais, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.
Oi pessoal, tudo bem? Tô passando aqui para trazer uma novidade para vocês. Lembrando que a nossa próxima data comemorativa vai ser o Dia Internacional da Mulher. Então, a Limeira Designer, IS Rádio Podcast e VP Glamour, nós vamos realizar um sorteio. A foto oficial vai ficar no Instagram da Limeira Designer. Como regras, na foto oficial vocês podem marcar três pessoas do Instagram. Pode participar homem, mulher, pode marcar tio, tia, não precisa ser só mulher, tá? Lembrando, gente, que outra regrinha para o sorteio, vai ter que seguir os 3 Instagrams que eu vou deixar aqui, da Limeira Designer, IS Rádio Podcast e VP Glamour, belezinha? Lembrando, gente, que a data do sorteio vai ser dia 2 de março. E tem mais uma coisa, o brinde do sorteio vai ser uma hidratação da VP e bracelete de chapa com palavras da Limeira Designer, belezinha? Então corre participar, lembrando que a foto oficial fica só no Instagram da Limeira Designer.